Então, olha só, coronavírus, eu falo assim, coronavírus é um divisor nas nossas vidas. Nós vamos ter uma vida antes do coronavírus e uma vida após o coronavírus. Então nós precisamos estar atento a esse detalhe. Por isso eu estou te falando nesse vídeo, nessa série de vídeos, para você se preparar. Você tem que antever o que está por acontecer, que é uma grande crise. Isso é inevitável, a crise virá. Ela já está batendo aí na porta. Por mais que o governo tenha oferecido ajuda, nós não podemos ficar ad eterno vivendo com a ajuda do governo. Chega um momento que ele vai dizer, olha, eu te ajudei, agora é contigo. E eu tenho alertado as pessoas, às vezes eu procuro fazer um curso profissionalizante, até conhecer uma nova língua, né? Tem N cursos grátis, free, vai à luta, procure. Não fique esperando a coisa acontecer, você tem que ir atrás. E aqui quando eu, preparando aqui a matéria para a gente discutir hoje, né? Aqui fala assim, ó, como romper a estagnação, né? Como romper a estagnação. O que vem essa estagnação? Estagnação é você estar parado, você está acomodado com a situação e não se preocupou ainda de romper essa estagnação. Então tem uma frase do Jorge Paulo Lemann. Jorge Paulo Lemann, ele é um brasileiro, ele tem dupla nacionalidade, né? Ele é brasileiro e suíço. E a frase dele é o seguinte, olha o que ele fala, né? Seja bem-vindo, Paulinho. Fala assim, ó, o maior risco é não correr riscos. Interessante essa frase dele, né? O maior risco é não correr risco. Não dá para ficar sem correr nenhum risco, senão você não faz nada. Ou seja, ele está falando de uma forma geral. Esse cara, esse Jorge Paulo Lemann, ele, pelo último levantamento de 2019, ele é um dos homens mais ricos do mundo. Ele está em 37º lugar em questão de riqueza. E olha o que ele fala, né? O maior risco é não correr riscos. Não dá para ficar sem correr nenhum risco, senão você não faz nada. Às vezes nós nos prendemos a algo que nós temos e nós não queremos abrir mão de algo para que venha o sobrenatural nas nossas vidas. Às vezes nós nos contentamos com pouco e não queremos correr risco, não queremos sair daquela zona de conforto, da estagnação, conforme eu estou falando, o tema hoje, né, estagnação, para alcançar novos caminhos, novos patamares na nossa vida. Então nós precisamos sair da estagnação, sair da inércia e ir à luta. Vamos à luta, vamos partir para a ação. E tem uma outra frase que é assim, ó, a força não vem de vencer. Suas lutas desenvolvem suas forças. Quando você atravessa dificuldades e decide não se render, isso é força. Essa frase é do Arnold Schwarzenegger, né? Arnold Schwarzenegger é um americano, aliás, a nacionalidade dele não é americana, mas ele é residente nos Estados Unidos e chegou inclusive a governador do estado da Califórnia, né? Então ele foi uma pessoa que ele fez vários filmes, né? Não sei se você se lembra dos filmes que ele fez, e aí ele mostrava ser uma pessoa assim, muito forte, né, nos filmes. Então você que acompanhou os filmes, você sabe de quem que eu estou falando. E aqui a frase dele, né? A força não vem de vencer. Suas lutas desenvolvem suas forças. Quando você atravessa dificuldades e decide não se render, isso é força. Então ele trouxe essa frase dele, é uma frase antiga, mas só que é uma frase que serve para a gente colocar nos dias de hoje. Porque às vezes a gente pensa que quando a gente vence é que a gente está mostrando a força, mas não é. A força, ela se desenvolve quando vem as dificuldades. Quando vem uma dificuldade é que nós temos que
às vezes já está preparado para enfrentar aquela adversidade. Por isso eu estou alertando você a se precaver, a se antever, a se preparar para uma futura crise que pode vir. Então, o sentido da nossa live está nesse prisma, de você antever, né, o que está por vir e se preparar. Né? Se preparar. Seja bem-vinda aí a Rafaela, seja bem-vinda. Então, o que você tem feito para se preparar para uma crise vindoura? Uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer hoje é o quê? É não gastar, é economizar. O que você tem não é hora de gastar. Pode aparecer, às vezes, a maior e melhor oportunidade para você fazer um investimento, principalmente, às vezes, num carro. Não é hora de você comprar um carro. Se surgir uma oportunidade de você comprar um imóvel, aí é vantagem você comprar um imóvel. Porque comprar um carro, o carro é depreciativo. A partir do momento que você compra o carro, você passa a ter despesas e não tem renda, não tem lucro em cima dela. A não ser que você vai colocar ele no seu empreendimento. Você tem que analisar por esse lado. Se está comprando um carro só para uso, só para o hobby da família, agora não é vantagem comprar. É melhor você investir, às vezes, num outro imóvel, e aonde futuramente você pode, às vezes, alugar e ter uma renda extra. Ou você manter aquele imóvel que seja um terreno que agora, sei lá, vem uma crise, baixou o preço. Você tem o dinheiro para comprar, compra. Quando a economia melhorar, o preço dele vai subir e você vai ter um imóvel com um preço maior. Eu até falo assim, hoje não compensa você, às vezes, manter ou deixar dinheiro em poupança. Você tem que analisar toda essa situação para que você possa realmente aplicar em algo, né, que vai lhe trazer rendimento. Seja bem-vinda a nossa amada amiga Elza, né? Seja bem-vinda, Elza. Então, olha só, quando eu falo com você que é hora de você antever a crise e se preparar por uma futura crise, é nesse sentido. Não é hora, às vezes, de comprar um carro. É preferível você comprar um imóvel. Invista num imóvel. Um segundo imóvel. Ou você não tem imóvel, está pagando aluguel. Às vezes apareceu uma oportunidade para comprar um imóvel, compra agora. Essa é a hora de comprar. Não é hora de desfazer, mas é hora de comprar. Né? E aí, prosseguindo, fala assim, ó, nós precisamos procurar fazer as coisas com paixão. Tudo que você faz com paixão. Apaixonado, né? Porque, olha, um homem apaixonado, uma mulher apaixonada faz loucuras. Às vezes você já é casada, mas você se lembra, né, do tempo em que você às vezes estava apaixonado, estava namorando, quantas paixões já teve, quantas loucuras você já fez, às vezes por alguém, né? Mas nós precisamos estar atento a isso. Você está fazendo algo que você realmente está apaixonado? Você está apaixonado? Você vai conseguir. Você vai vencer. Quando você está apaixonado, você vai à luta e faz a coisa acontecer. Então, aqui, eu coloquei assim também, ó, não seja boicote de você mesmo. Porque às vezes nós queremos boicotar a situação, né? O boicote não nos ajuda em nada, nós não podemos aceitar o boicote. É aquilo que você às vezes quer fazer, mas vem na sua mente, não faz não. Ou até mesmo de terceiros, quando você tem uma ideia para fazer algo, essa pessoa chega e fala para você, já tentei fazer isso N vezes, não deu certo. Não deixe que isso te puxe para trás, você fala assim, não deu certo para você, mas para mim vai dar certo. Vai à frente e vai lá. Gente, se errar uma vez, errar duas, três, não tem problema. Eu já citei nas lives anteriores a questão do Thomas Edison, ele errou 90, não sei quantas vezes, 9.000 vezes. 9.000 vezes o cara errou até conseguir acertar, fazer a lâmpada. E falei mais ainda, quando ele conseguiu fazer a lâmpada, ele não teve lucro na invenção da lâmpada. O lucro dele veio na invenção da rede elétrica, na rede que leva a energia até a casa, até a família. Ele teve lucro, foi nessa parte, não na invenção da lâmpada. Então nós precisamos
ter esse feeling. O que eu posso fazer hoje para aumentar a minha renda? O que eu posso fazer para que eu possa melhorar os meus rendimentos? Essa é a hora de você começar a pensar nisso. Então pense dessa forma, porque a oportunidade vem. E se a oportunidade vem e a gente não aproveita, ela passa, às vezes outra pessoa pega aquela sua ideia, faz, depois você pega e ainda fala, eu tive a mesma ideia que fulano, mas só que você não colocou em prática, você não fez a coisa acontecer. Então nós precisamos fazer a coisa acontecer e não deixe o boicote te podar. Muitos estão dizendo, olha só, tem muitas pessoas hoje, com a quarentena, tá alegando o quê? Que está ganhando peso. Eu estou ganhando muito peso, estou engordando, a minha vida é da mesa para geladeira, da geladeira para o fogão, do fogão para diante da TV. Claro que se você está só comendo e diante da TV, o que vai acontecer? Vai ganhar peso. Então você está se boicotando, é um boicote contra você mesmo. Então é hora de você ter atitude, ter ação, de mostrar essa paixão, em primeiro lugar, por você e parte para a ação. Olha, na TV, se você colocar na TV, claro que eu falo, tem os canais, né, que hoje, os smartphones, os telefones pega YouTube, pega N, né, canais aí, e você coloca lá atividade física, começa às vezes a acompanhar alguém que está fazendo alguma atividade física e começa a fazer em casa mesmo. Que você faça lá um abdominal, que você faça um polichinelo, que faça flexões, entendeu? Começa a inventar. Às vezes é uma dança que você quer fazer, um zumba que você quer fazer, sabe? Você tem que se movimentar, não adianta, eu estou engordando e fica parado, parte para a ação. Não espera você estar só engordando, não. A vida é uma caminhada e você que decide aonde você quer chegar. Você tem que decidir hoje. Né? E essa força, olha, eu falei ontem também a respeito das emoções abaladas, né? A pessoa, às vezes, ela está só comendo, vendo TV, está engordando, e as emoções dela começam a ficar abaladas. Então, você é dono de si mesmo, você tem que partir para cima e falar assim, eu não vou ficar apenas comendo, engordando diante dessa pandemia. Eu vou fazer algo por mim. E começa a fazer, começa a agir. E essa ação, ela tem que começar hoje, não deixe para amanhã. Começa hoje. Segunda-feira eu começo. Não, começa hoje. Esse dia para você começar é hoje. Tem pessoas que estão focadas na pandemia, focadas nas decepções que já teve até então. Perdeu o trabalho, perdeu às vezes a família, perdeu o esposo, perdeu a esposa. Não se desanime. Você é dono de si mesmo. Você tem que partir para cima e fazer a coisa acontecer na sua vida. Não fica chorando, não fica se lamentando, não. Quando você fica olhando para as decepções, você corre um grande risco de ter uma paralisia, de você ter uma parada cardíaca, de você ter um mal súbito. Então você tem que se cuidar. Não se deixe levar pelas decepções da vida. As suas emoções estão abaladas, busque ajuda. Busque ajuda. Às vezes nós ficamos colocando as culpas nas pessoas. Eu não faço isso por causa de fulano. Não, você pode fazer sim. Eu falei ontem também a respeito da sua rotina. Como que está a sua rotina? Faça uma programação. Às vezes, eu falo assim, faça uma programação, mas não muito engessada. Porque nós adultos, às vezes, você fala assim, vou fazer caminhada todo dia 6 horas da tarde. Quando chega às 6 horas da tarde, recebe uma visita. Aí você não vai para aquela caminhada sua, você já se boicotou. Não, você fala assim, eu vou fazer caminhada todos os dias. De preferência, coloca pela manhã. Porque se não der para você ir de manhã, você pode ir meio-dia, você pode ir à tarde. Não deu para ir 6, vai 7, vai 8. O fulano veio me visitar, veio, foi embora, agora eu vou caminhar. Não importa a hora que você vai fazer sua caminhada, sua atividade física, né? Você não pode ficar parado só engordando. Então você precisa ter essa estrutura mental para agir, para ter atitude. Não ficar parado, não fica paralisado, não fica paralisada.
E nós precisamos também, olha só, aprender com o fracasso. Eu tenho dito, a crise, ela não vem para nos matar, ela vem para nos impulsionar. Mas se porventura vê um fracasso em alguma área da nossa vida, o que a gente faz? Nós não podemos viver sempre fracassado. Vai chegar um momento que você vai se restabelecer. Nós não podemos ficar chorando, choramingando, reclamando e dizendo que a vida é um fracasso. Não. Fracassos todos nós temos. Todos nós passamos. Mas tem hora que você tem que bater a mão na mesa e falar assim, a partir de agora eu vou para cima. Eu não vou viver no fracasso. Eu vou viver uma nova vida. Vou viver uma vida diferente. Seja bem-vinda aí a Juliana. Quanto tempo, hein, Juliana? Seja bem-vinda, minha amiga. Bom, e aqui ainda fala assim, ó, nós precisamos ter uma proporção de quê? De capacidade para conhecer as possibilidades de surpresas. Olha só, você tem que ter essa proporção em si, de você analisar as possibilidades e evitar surpresas. Eu estou falando surpresas no sentido de, às vezes, um fracasso. Às vezes você está trabalhando, aí tem um problema, igual a pandemia chegou agora, fechou tudo, ninguém trabalha. Ninguém estava esperando isso, mas eu sempre falo, de tudo que você ganha, você deve economizar pelo menos 20%. Isso na sua vida, todo tempo seu você tem que procurar economizar. Sempre tem uma reserva, porque as dificuldades podem vir de uma hora para outra e você não tem uma reserva, como é que você faz? Então procure economizar 20% daquilo que que vem à sua mão, aquilo que você ganha. Né? Procura. Agora não, às vezes não é hora, porque está passando pela crise, passando pelo momento de luta. Mas a partir do momento que passou isso, você já se programa. Olha, eu vou guardar 20% que eu ganho, 20% que vem à minha mão. Isso é o quê? É antecipar uma futura crise. É antecipar uma futura crise quando você economiza. Pode vir a crise? Pode, mas eu estou firme. Então você precisa ter essa visão. Uma visão futura. Uma visão de antecipar uma crise. Quando ela vier, você já está preparado e ela não vai te pegar de surpresa. Olha só, aqui também fala assim que um incêndio. Como que começa um incêndio, né? O incêndio começa, às vezes, com uma pequena fagulha. E às vezes, se transforma em um desastre muito grande. Então, é nesse sentido que eu falo com você. Tudo começa como uma pequena chama. Tudo na nossa vida começa pequeno. E às vezes nós é que permitimos que aquele se torne grande. Então, quando você antevê, quando você antecipa o problema, quando ele começar pequeno, você já mata ele. É como se fosse uma cobra. Você vê uma cobra lá no seu quintal. O que você faz? Eu não vou te falar o que você faz, mas você sabe o que você faz. Se você cria aquela cobra, o que pode acontecer? Ela pode te picar quando ela estiver grande. Então, a gente fala que a gente corta o mal é pela raiz. Vamos até usar esse exemplo melhor. O mal se corta pela raiz. Quando ele vem na tua mente, você já tem que dizer não. Esse caminho eu não vou. Esse caminho é errado. Então, a gente tem que antecipar quando está ainda no nosso pensamento. Quando está para formar uma grande crise, a gente já corta o mal pela raiz. E aí você antecipou aquele problema e você não vai ter esse problema porque você cortou o mal pela raiz. E aqui também eu já falei, né, que antecipando o planejamento é quando você já planeja, é a economia que você faz. Planejar, isso é planejamento. 20% do que ganha, você guarda. Dentro do prisma aqui, eu tenho um exemplo citado, que foi do francês, né, Napoleão Bonaparte.
Napoleão Bonaparte ele foi um grande líder, né? E ele sempre motivava as pessoas que estavam próximo dele. Como ele era um líder e ele participou de muitas guerras, ele foi um grande vencedor em guerras, como é que ele motivava quem? Ele motivava os seus soldados. Ele tinha uma teoria que cada soldado dele valeria por 40 homens. Olha só, hein? Essa teoria que ele tinha, né, na sua tropa, ele tinha, cada homem, ele considerava como se fosse 40 homens. É uma meta assim um pouco alta, inclusive, entendeu? Numa situação de guerra, você poder... Claro que ele treinava, ele ensinava os soldados de tal forma para que eles tivessem habilidades para que um homem tivesse o poder como se fosse 40 homens. Então ele venceu muitas guerras porque ele era um estrategista, né? Ele se preparava, ele se antevia à crise e quando vinha a crise ele estava preparado. Imagina, um homem valer por 40. Então ele fazia isso, ele trabalhava o soldado dele para que cada um correspondesse a 40 homens. E aqui fala também para a gente respeitar e honrar a liderança. Respeitar e honrar a liderança. Às vezes nós não respeitamos a nossa liderança, nós não respeitamos o nosso gerente, nós não respeitamos o nosso patrão, nós não respeitamos os nossos pais e nós não respeitamos às vezes a Deus. Nós temos que honrar, respeitar e ter gratidão. Às vezes nós não somos gratos a Deus. Às vezes você é uma pessoa que é ingrata, né? Muitas pessoas são ingratas a Deus. Elas, enquanto está precisando de Deus, elas estão ali buscando, né, servindo e tal. Na hora que conquista algo que ela tanto almejava, tanto queria, o que elas fazem? Elas simplesmente viram as costas para aquele líder que ajudou ela tanto, vira as costas para aquela pessoa e vira as costas para Deus, principalmente para Deus. Às vezes aquela pessoa que te ajudou, você é grato a ela, mas você permanece firme na presença de Deus e continua a luta, vai em frente. Quantos líderes, quantas pessoas que já me lideraram, que hoje não estão na presença de Deus, isso para mim não me fez puxar para trás. Não me fez puxar para trás. Se você analisar dentro da palavra de Deus, vários líderes fracassaram, vários líderes morreram, mas aqueles sucessores deram prosseguimento, foram avante e fez a coisa acontecer. Nós temos exemplos, por exemplo, de Moisés. Moisés foi um grande homem, um grande líder. E na falta de Moisés, quem foi que assumiu? Josué, que ele era um discípulo de Moisés. Eles tiveram crises, diversas crises tiveram durante aquele relacionamento. Tiveram diversas crises, mas eles venceram todas as crises, todas as batalhas. E por fim, o que Deus falou para Josué? Ser forte e corajoso. Né? Porque ele falou assim, o meu líder é morto. Moisés morreu, o que eu vou fazer agora? Era uma crise que ele estava vivendo. Mas veio a palavra de Deus e fortaleceu. Então, assim, a partir de agora é contigo. Agora é contigo e você vai vencer. Você vai vencer, você vai conseguir vencer todas as situações que vierem na tua vida, você vai vencer. Mas seja grato. Tenha gratidão às pessoas que te ajudam, tenha gratidão a Deus para que você possa vencer. Nós precisamos valorizar as pessoas que nos ensinam. Nós precisamos valorizar as pessoas que nos anteveio a nós, os nossos antepassados. Agora eu falo mais contigo, porque às vezes as pessoas, elas não criam a própria história dela. Não estou dizendo a você que você tem que viver a história dos teus pais. Não, é diferente. Você tem que viver a sua história, a sua vida. Chega um momento da sua vida que você tem que viver a sua vida. Não dá para você viver a mesma história do teu pai, a mesma história da tua mãe. Nós até lembramos das histórias que eles contavam para nós, da vida que nós tivemos com eles, nós temos que lembrar. É uma forma até de gratidão, de honra.
Agora, viver a mesma vida do pai e da mãe, não. Você tem que viver a sua vida. É hora de você viver a sua vida. É a oportunidade que você está tendo agora para, às vezes, cortar o cordão umbilical que está, né? Você está com 20, 30, 40 anos e ainda está conectado ao pai e à mãe. É hora de você ter a sua vida, né? Cada um de nós precisamos ter o nosso perfil, o nosso caminho, a nossa responsabilidade. Enfrente as coisas com responsabilidade. Olha só, dentro do prisma que eu estou falando, dessa questão das pessoas às vezes desanimarem, né? Aqui no livro nós temos também, citando aqui, ó, uma situação que aconteceu com Elias, né? Elias, ele teve um momento na vida dele, a palavra de Deus relata isso, que ele foi degladiar, né, com os profetas de Baal, e ali fez um desafio, né? Fez aquele desafio, né, que se quem ia orar e ia chover, né? Quem vai orar e vai chover. Quem orar e chover vai ser a resposta do seu Deus. Aí ele colocou os profetas de Baal, eles foram lá, fizeram as orações, as rezas deles lá, e não choveu. Aí quando Elias chegou, e Elias pegou e falou assim, agora é minha vez. Aí ele foi lá e orou, né? A palavra de Deus fala que ele orou, intercedeu, né, por Deus, e aí veio a chuva. E aí ele pegou, o que ele fez? Ele matou os profetas de Baal, a espada. Só que depois dessa grande, olha só que grande luta que ele teve, que é uma crise que ele teve, foi uma grande luta, uma batalha, ele venceu. E logo em seguida, fala assim, ó, ele porém foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. Olha, depois de uma grande vitória, veio um desânimo, uma descrença muito forte no coração daquele homem, um homem de Deus, e ele pediu a sua própria morte. Aí fala assim, ó, ele diz, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Olha só, aqui é como quando eu estou falando contigo nesse aspecto, que às vezes nós estamos muito presos aos pais. A gente fica muito preso, então não é hora de você estar preso, você tem que ter a sua própria história. É hora de você ir à luta e você vai vencer, você vai conquistar o seu espaço, vai conquistar a sua vida, o seu negócio. Às vezes o pai tem uma fazenda, o pai tem um empreendimento, os filhos até trabalham com os pais ali, né? Honra o teu pai, honra a tua mãe em tudo. Aquela é uma herança que vai ficar para ti. Mas, para muitos casos, às vezes é hora de você abrir o seu próprio negócio, de você ir à luta. É o momento, às vezes, a oportunidade é agora. Quando Elias falou isso, ele falou assim, ó, ele pediu pela morte e declarou que não era melhor do que os seus pais. Ou seja, que já tinha ido muito longe e que não poderia ir além de onde os seus antepassados foram. Você estava se mensurando pelos pais. Entendeu? Ele estava se basilando pelos pais, que ele não podia ir além do que os pais foram. Dentro do que eu estou falando contigo, quem sucedeu Elias foi Eliseu. Foi Eliseu. E Eliseu fez muito mais do que Elias fez. A palavra de Deus fala que Elias, ele foi usado e promoveu 7 milagres. Eliseu era um discípulo de Elias, sucedeu Elias, e a palavra de Deus usou esse homem chamado Eliseu, e através dele aconteceu 14 milagres. Então, está um exemplo que você pode fazer, sim, muito mais do que os pais, muito mais do que os seus líderes. O próprio Jesus fala que nós podemos fazer muito mais do que ele fez. Olha o quanto que Jesus fez. E ele disse essa frase, que nós faremos muito mais do que ele fez. É uma responsabilidade muito grande.
Claro que tudo que nós fazemos, principalmente quando se trata do mundo espiritual, é em nome de Jesus. É em nome de Jesus. Né? Então, logo, é o nome dele que está envolvido. Mas, e na vida natural, no empreendimento, o que é que você tem feito, além do seu antecessor? Não é porque o seu pai ou sua mãe morreu que é o fim, acabou. Não, você vai dar prosseguimento e você vai vencer. E aqui fala assim, ó, a convicção é o sentimento de certeza de que se vai ou não alcançar algo. Nós precisamos ter convicção, estar convicto daquilo que nós queremos. Nós precisamos ser convictos daquilo que nós estamos buscando. Será que você está convicto daquilo que você quer, daquilo que você almeja? Essa convicção, ela vem para sempre. Todos os dias nós precisamos ser convictos que nós precisamos de Deus, que nós precisamos de Jesus. Todos os dias, se você quer casar, é casada, você tem que ser convicto. Eu casei não para me separar, eu casei para viver a vida eterna junto do meu amado, da minha amada. Ah, mas o meu pai foi separado, a minha mãe foi separada. Não viva a história dos teus pais, viva a sua história, a sua vida. É nesse prisma também que eu falo contigo. Eles às vezes até trilharam os caminhos, prepararam o caminho para você, prepararam os caminhos para mim. Mas a vida quem vive sou eu preciso viver a minha vida. O próprio João Batista, a palavra de Deus fala que ele veio para preparar o caminho para Jesus. Então ele veio e preparou o caminho para que Jesus reinasse, para que Jesus fizesse a coisa acontecer. E Jesus fez muita coisa acontecer. E nós podemos fazer muito mais, porque ele mesmo promete isso para nós, que nós podemos fazer muito mais do que ele fez. Nós precisamos enxergar a vida pelo filtro dos nossos pais. Filtra tudo aquilo que aconteceu com seus pais, você tem que filtrar. Seus ouvidos tem que ter filtro. Sua mente tem que ter um filtro. Nós alcançamos esse filtro quando nós pedimos ajuda ao Espírito Santo de Deus. Peça ajuda ao Espírito Santo de Deus, para que ele seja o teu guia, para que ele te oriente, porque ele vai te ajudar. Dentro dessa questão que eu estou falando contigo, esse exemplo que eu coloquei de Elias, né? O que era verdade sobre Elias é verdade sobre você também. O que era verdade sobre Elias é verdade sobre mim, é verdade sobre você. Basta a gente confiar, a gente acreditar, falar, é possível, eu consigo. Se Elias venceu, eu vou vencer. Se Eliseu venceu, eu vou vencer. Declare, você tem que declarar isso. Declare todos os dias, eu vou conseguir vencer, eu vou romper esse obstáculo, eu vou passar por essa pandemia e vou ser bem melhor do que eu era. É você que declara, você que determina. Então nós precisamos estar atento a tudo isso. Mas se você sabe o que quer, você vai avançar. Você avançará. Se você sabe o que quer, se você sabe aonde você quer chegar, você vai avançar. Não importa qual seja o empreendimento, pode ser a coisa mais simples que for, mas você vai conquistar o seu espaço. Vai vencer. Quando eu falei das convicções, claro que às vezes nós temos também as convicções negativas, com as quais a gente precisa ter muito cuidado com elas. Tenha cuidado com as convicções negativas. Tem muitas pessoas falando hoje pelo lado negativo, que nós não precisamos de Deus. Olha só, hein? São convicções negativas. Quando a pessoa vem, eu já tentei fazer isso e não deu certo. Convicções negativas. Então nós precisamos filtrar essas convicções negativas e dizer, não, eu preciso de Deus sim. Eu preciso estar conectado em Deus, porque é Ele que me abençoa, é Ele que me honra. Quando você tem essas convicções em Deus, nada que vier contrário vai te abalar. Você vai vencer em toda e qualquer situação. Mas esteja firme, convicto, porque Deus é contigo. Assuma o controle das suas emoções mais consistentes e começa
conscientemente e deliberadamente a remodelar a sua experiência diária de vida. Vou até ler essa frase novamente para ti, ó. Assuma o controle das suas emoções mais consistentes e comece conscientemente, deliberadamente, a remodelar a sua experiência diária de vida. Essa é uma frase do Anthony Robbins, né? Também um grande estrategista também, um cara que tem um conhecimento vasto, né? Então, essa frase dele tem tudo a ver com o que eu estou falando, que eu estou trazendo para você. Então, a gente precisa ficar atento com as convicções negativas e dizer não a elas, porque nós vamos vencer, nós vamos ir avante. E aqui, para a gente estar indo já para os finalmente, né, pelo horário que nós temos, olha o que fala aqui, ó, toda reforma interior e toda mudança para melhor depende exclusivamente da aplicação do nosso próprio esforço. Então, se você se esforça, você vai alcançar. Vou ler novamente essa frase para você. Toda reforma interior e toda mudança para melhor depende exclusivamente da aplicação do nosso próprio esforço. Às vezes nós queremos alcançar novos patamares na nossa vida, mas esperando que as pessoas venham trazer algo para nós, para que nós sejamos alcançados por algo fácil. Gente, tem um ditado que fala assim, ó, tudo que vem fácil, vai fácil. Quando você luta por algo, quando você se esforça por algo, que você conquista, que você batalha, você dá valor. Aquilo que vem fácil demais, as pessoas não dão valor, nós não damos valor. Então, analisa bem isso aí, e isso também eu falo dentro do mesmo prisma que nós estamos falando aqui, das convicções. Esteja convicto daquilo que você quer. Esteja convicto do caminho que você tem que trilhar para alcançar o melhor para você, para a tua casa e para a tua família. E eu falo mais, para alcançar algumas pessoas que você pode ir até elas também e orientá-las. Essa é a pessoa que está com as convicções positivas. Porque quando você ajuda alguém, olha só, nós precisamos ajudar as pessoas sem esperar algo em troca. A vida é feita dessa forma. É a lei da reciprocidade. Quando você ajuda alguém, sem esperar nada em troca, pode ter certeza que alguém vai te ajudar e você não vai precisar dessa pessoa que você ajudou. Mas vem uma outra pessoa e te ajuda. Olha só, hein? A vida é dessa forma. Às vezes você ajuda uma pessoa, aí quando você ajuda uma pessoa sem esperar nada em troca, aí Deus envia uma outra pessoa que você nem espera. Essa outra pessoa vem e te ajuda. Ela te serve. Então nós precisamos estar atentos a esses detalhes. Quando você ajuda alguém, pode ter certeza que alguém um dia vai te ajudar. Então ajude, não espere apenas ser ajudado. Bom, nós vamos parar por aqui devido ao nosso tempo. Eu gostaria de orar, fazer uma oração por você, agradecer a Deus por mais esse momento e abençoar também a sua vida. Eu creio que quando eu faço uma oração, você recebe essa oração no teu coração, eu creio que o mundo espiritual vem a nosso favor, o mundo espiritual vai ao teu favor. Amém? Então, se você pode, né, claro, se você está em casa, se você pode fechar os olhos, põe a mão no teu coração neste momento, que eu vou orar por ti. Amado Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor Deus, por mais este momento, por essa live que nós estivemos juntos aqui, Deus, por tudo que nós compartilhamos hoje, e que a tua graça, que o teu poder, Pai, venha a mudar a nossa mente, mudar a nossa forma de agir, que nós possamos ir avante, que nós não ficamos estagnados, mas que nós vamos vencer. Eu creio, Pai, que essa pandemia não veio para nos aniquilar, para nos matar, mas ela veio para nos fortalecer mais em Ti.
Em nome de Jesus, eu repreendo agora todo mal, toda pandemia, todo coronavírus, fora do nosso caminho, fora da nossa casa, fora do nosso lar, fora do caminho dos nossos entes queridos. Em nome de Jesus, não vai nos alcançar. Pandemia dos infernos não vai nos alcançar. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia, nesta noite, e que sejamos felizes. Amém? Então é isso. Deus abençoe. Amanhã estarei de volta, tá? Amanhã eu vou fazer mais uma live para a gente estar sempre conectados um com o outro. Mesmo horário, se você tem esse tempo, junte-se a nós. Até amanhã, porque Deus é conosco. Amém?